Oi, gente, aqui é a Ali e hoje eu vou fazer pra vocês uma tour pela minha coleção 2025. Eu vou só dar uma breve passada aqui por cima, porque eu não tenho mangás aqui em cima, mas sim livros e álbuns de K-pop. Aquele dali, inclusive, é meu favorito. São alguns livros que eu gosto muito, então eu tenho eles, né? Inclusive, isso daqui é de jogo, na verdade, é de Five Nights, né? Que é a saga. Eu queria muito o box dos 3 primeiros. Esse daqui são os do Pavores da Fazbear, mas eu queria o de Five Nights mesmo, os primeiros, só que eu nunca acho na promoção. Então eu só tenho esse, que é do meu jogo favorito, e eu queria muito, tipo, gostei muito daquele jogo e eu queria muito ler a história por trás, aí eu comprei o livro. Eu li ele no Kindle, por isso que ele tá fechado ainda no plástico aqui, porque eu realmente só comprei pela coleção. E atrás eu tenho aquilo dali que é a embalagem do meu Nerdroid do Elrin, que vocês não vão ver nesse estante porque ele sumiu, resumidamente. É uma história um pouco longa, mas enfim, eu só tenho a caixa dele ali e outro livrinho ali atrás. Só isso pra essa parte. Aqui realmente começam os mangás. Eu tenho as minhas duas coleções mais desenvolvidas, digamos assim, mas não novas, mas as duas coleções que eu mais gosto. Uma das minhas coleções que eu mais gosto, que é de Attack on Titan, Ataque dos Titãs em português. Simplesmente ridículo esse nome em português. Eu realmente não gosto do nome em português. Se eu pudesse, comprava os mangás em inglês, mas ia sair muito mais caro, então eu comprei eles em português mesmo. Começando daqui, deixar isso aqui pro final. Aqui eu tenho alguns mangás de terror. Não são específicos de alguém ou de alguma coisa. Enfim, eu tenho do Junji Ito. Esse daqui, Black Paradox, que eu comprei na última promoção da Prime Day. Tava saindo R$ 18 esse livro. E ele é um mangá bem grosso. Eu não abri ainda, tá? Ele tá lacrado. Porque eu não li ainda, né? Eu tô lendo alguns outros volumes. Enfim, saiu bem barato. Aqui eu tenho o primeiro e o segundo volume de A Garota do Outro Lado, a menina do outro lado, na verdade, que eu comprei na Bienal. Tem vídeo demonstrando ele, o unboxing desses dois livros, já tem no canal. Enfim, eu já li o volume. Eu comecei a ler o volume 1, mas eu abri os dois porque o plástico tava realmente me incomodando porque tinha etiqueta de preço. Enfim, aqui entramos nas coleções mais longas, né? Que a primeira delas é The Promised Neverland, que é uma obra que eu gosto muito e que eu tenho pavor do anime dessa obra. Gente, tipo assim, todas as pessoas que gostam de The Promised Neverland não gostam definitivamente muito do anime, porque se você vê o mangá, ele só é adaptado até isso daqui. O final desse volume é literalmente o final da primeira temporada. Então vocês imaginem que eles adaptaram toda a primeira temporada em 4 volumes. E a segunda temporada, eles adaptaram do volume 5 ao volume 20. Por isso que ficou aquela merda, sabe? Mas enfim, eu gosto muito das capas de The Promised... Opa! Eu gosto muito das capas de The Promised Neverland. Eu acho muito lindinhas. A arte de The Promised Neverland não é muito grande coisa, principalmente pra época, porque é um mangá mais antigo. Mas as capas realmente são muito bonitinhas, eu gosto muito. Eu quero muito achar o volume 7, mas tá bem difícil de conseguir. E aqui eu tenho um Normanzinho. Hi! Não tá focando, eu acho. Hi, hello! Enfim, eu tenho vários bonequinhos desses espalhados, porque minha prateleira é muito vazia, então eu sempre tô fazendo algumas coisinhas assim pra decorar. Eu adoro a estética de ladinho, porque é muito bonita. E aqui nós vamos pra Attack on Titan, que é definitivamente uma das minhas obras favoritas, tanto que eu acho que é a obra que eu mais tenho mangá. Eu acho, não tenho certeza, deve estar empatada com Hanako. Mas enfim, aqui eu tenho uma almofadinha do Levi, um totemzinho do Levi. Esse almofadinho eu ganhei de uma amiga minha, e esse totem eu comprei na Bienal do Livro, com os outros dois. Eu tenho, majoritariamente, o último arco do anime, que é depois do volume 22, que é da última temporada, né? Que o volume 22 é quando eles chegam na praia, sabe? Meu Deus, de novo. Sabe aquela cena que eles chegam na praia, aí depois é todo o arco de Marley e dos filmes e da última temporada? Enfim, ela acontece do volume 22 ao volume 34. Eu quero só meio que, tipo assim, focar nessa última parte, por isso que eu só tenho mangás do 22 pra cima, tirando o volume 1, porque
né? Ter o volume 1 é importante, eu acho, numa coleção, você ter pelo menos o volume 1 da obra. Então, eu tenho o 22, 28, 30, 32, 34 e 26. Eu queria muito a capa variante do volume 34. Eu tenho a capa normal, que ela é de 2 lados, né? Eu queria muito realmente a capa variante, porque eu acho muito bonita a capa variante. E só quem consegue a capa variante desse volume é quem comprou o box da capa variante. Só que eu não queria comprar o box só por causa da capa variante, então eu vou ficar sem mesmo. Aqui eu tenho um Jean. Não preciso fazer explicações, né? Ele é só bonito, por isso que ele tá aqui. Eu ia fazer um do Armin também, mas fiquei com preguiça, porque já deu trabalho pra fazer esse e aquele e os outros que vocês vão ver. Então eu só tenho ele por aqui. Enfim, o Glow Up do Jean é uma das coisas que eu mais gosto. E aqui eu tenho também 3 volumes extras de Attack on Titan. Attack on Titan é uma obra que tem muitas backsides, né? Que se fala. Que são coisas do universo de Attack on Titan, mas não estão na trilogia do volume 1 ao 34. Então, por exemplo, isso daqui são como se fossem o próprio criador respondendo a várias perguntas, dando vários detalhes sobre como ele imagina os personagens, a obra e tal. É muito engraçado, inclusive, porque um desses daqui é esse. Eu nunca lembro qual que é. É esse daqui. É muito engraçado porque esse daqui, inclusive, ele veio com o Papercraft, do Titã Colossal. Não fiz, obviamente, não tenho talento nenhum pra fazer esse tipo de coisa. Vai sair horroroso. Claro que vai voar muito fácil. Então, tem 3 volumes, que é o Outside, o Inside e o Answers. O Inside e o Outside saíram juntos, depois saiu o Answers. Todos eles eram com brindes muito fofos, inclusive, muito bonitinhos. E, enfim, essa daqui é a minha parte de Attack on Titan. Eu tava gravando em cima da cadeira, mas eu acho que aqui eu já consigo fazer sem, porque eu tava com muito medo de cair. Enfim, aqui é uma mistura, uma bagunça. Eu tentei organizar minha estante que tipo, ficasse parte de terror e sobrenatural de um lado e romance de outro, só que eu não tenho muitas coisas de romance. Eu tenho poucas, porque eu não gosto muito do gênero de romance, eu prefiro sobrenatural e afins, só que eu não consegui fazer essa distinção. Aqui do lado tem alguns volumes avulsos. O primeiro volume de Nana. Não sei muito o que falar dessa obra, não foi uma obra que me cativou, assim, pra continuar uma coleção, então só tem o primeiro volume. O volume 4 de One Piece, que eu comprei ano passado na Prime Day por R$6, é uma promoção de alguma coisa dessas. O primeiro volume de Jujutsu. Eu confesso que eu queria muito continuar uma coleção de Jujutsu Kaisen, mas eu já tenho tantas micro coleções em aberto que essa é uma obra que eu acabei deixando parada, porque o anime em si é muito bom, só que, tipo assim, eu preferi o mangá. Então, por enquanto ela tá parada, eu só vou ficar no primeiro volume mesmo. Aqui em cima eu tenho o Shanks, e você tem uma surpresa se você ver ele. Isso mesmo. Ele não tem um braço, mas ele já não tem um braço, no caso, então ele fica assim, sabe, pleníssimo, segurando os mangás. O quarto e o quinto volume de O Verão em que o Hikaru Morreu, eu também tenho o primeiro volume, que ele fica na minha escrivaninha. Ele fica aqui, em exposição, porque ele é azul e a estética do meu quarto é tudo azul, então achei que combinou super, então ele fica aqui. O segundo e o terceiro volume, aqueles diabo... Gente, é muito difícil achar o segundo volume, sério. É muito difícil achar o segundo volume dessa obra. Eu fico apavorada com o quão difícil é. Eu quero muito, porque é uma coleção pequena. Mas, enfim. Enfim. Aqui eu tenho Horimiya, que é o meu anime de romance favorito. É um super casual, sabe? Não tem nada de... Oh my god, grandes confissões, grandes diferenciais. É só um colegial fofo que quebra um pouco os estereótipos, porque ele é, tipo, super tímido. E ela que é, tipo, a porradona, sabe? A louca. Então eu acho muito engraçado. Inclusive eu também tenho eles pequenininhos aqui, Shilbis, o Izumi e a Kyoko, que na verdade é a Hori e o Miyamura, né? Porque eles usam o sobrenome, por isso que o nome é Horimiya, porque é literalmente o nome deles dois, a Hori e o Miyamura. Eu tenho os 4 primeiros volumes, o 15, o 16 e o 17, que é um volume especial. Eu comprei da capa variante azul, porque será? Mas tem a capa variante rosa também. A capa variante rosa, ela não vem com isso daqui, que é como se fosse um
um livro de ilustrações, né? No Japão tinha que o volume rosa, na verdade, ele vinha com um CD e o volume azul vinha com esse livro de ilustrações, alguma coisa assim, não sei direito. Mas eu acabei comprando o azul mesmo e não tenho interesse de comprar o rosa, porque não quero ter dois repetidos. Aqui do lado, aí sim, a gente volta pra parte do sobrenatural, que é onde eu tenho minha coleção de Demon Slayer. Não tenho muitos volumes, porque Demon Slayer em si é uma coleção que eu meio tenho por ter. Eu gosto da obra, mas eu prefiro muito mais o anime do que o mangá. O mangá, ele é... Tipo assim, o anime dá uma subida de nível, sabe? Então, assim, é surreal. Eu gosto de ler, claro. Eu gostei muito de ler. Eu gosto de ler essa obra, mas eu prefiro o mangá. Mas eu ainda tenho alguns volumes porque é uma obra que eu gosto. Tanto que eu também tenho uma espada do Obanai aqui. Ela fica embaixo da minha estante, enfim. Eu fiz, né? Eu já fiz cosplay do Obanai, então tá aqui. Tanto que eu tenho o Obanai aqui também. E o Rengoku, que são os meus dois personagens favoritos. Não passando despercebido, eu também tenho aqui Alice in Borderland. Opa! Que é da minha série favorita. Eu quero muito essa coleção. Ela não é muito grande, mas os volumes são um pouco caros, porque eles são 2 em 1. Eu fico com muito ódio. Então, essa daqui é a capa do volume 2 e essa daqui é a capa do volume 1. Fiquei com muito ódio quando adaptaram isso daqui pro Brasil, porque em inglês é tão mais bonito. Tipo assim, é igual uma carta de baralho, sabe? Eu sempre falo isso em todo vídeo possível que eu posto sobre isso. Eu fico muito puta, porque, tipo assim, era pra ser muito mais bonito, sabe? Mas meio que cagaram na latinha pra esse mangá. Real. Aqui nós temos uma das minhas coleções queridíssimas, que é Hanako-kan. Ninguém fala o nome todo, é só Hanako-kan, ignorem. Preguiça de falar o nome todo. Eu tenho do primeiro volume ao 8º volume. E aí depois o 20 e o 22, porque nesse meio, entre o 9º volume e o volume 19, é um limbo. Você acha os volumes às vezes, você não acha os volumes às vezes. E fora que eu tenho outras coleções, então às vezes eu dou prioridade para outras coleções. Mas, enfim, é uma obra que eu gosto muito, muito mesmo. Tô muito feliz de ter saído finalmente a segunda temporada. Já saiu faz um tempo, eu já vi, inclusive. E tem uns arcos bem sinistros. Aqui eu não tenho o volume, mas é do volume 16, 18 ou 16, eu acho. Aquele arco é sinistrão, mas ele é muito bom. Aqui eu tenho algumas decoraçõezinhas da Nenê, do Hanako. Esse Hanako foi o que eu comprei com esse Levi. Um Nerdroid do Hanako. Eu simplesmente colei os bichinhos nele porque não ficava com o trocinho que veio. E ele esconde uma surpresa. Ele está com a faquinha dele ali pra trás, ó. Gente, eu acho esse plot twist sensacional. Eu simplesmente coloquei pra trás, aí ele fica escondidinho com a faquinha, sabe? Aí temos um mock, 2 mock, 3 mocks escondidos. Aqui eu tenho mais algumas decoraçõezinhas, a caixa, né, bem amassada, porque o AliExpress ele trabalha muito, claramente, com a segurança dos produtos deles. E eu tenho o 13º volume em japonês, com essa capa lindíssima da Oi com a Nenê, simplesmente perfeito. Eu comprei quando fui por o show do Stray Kids na Liberdade. Ele foi um pouco caro, queria, tipo assim, mas ele foi um pouco caro, mas eu não julgo, né? Porque ele veio do Japão, tem importação, e eu comprei em loja física também, não foi online, então tem todas essas questões. Aqui atrás eu tenho, nesse copo eu deixo todos os marca-páginas, porque geralmente os primeiros volumes eles nem são marca-página, né? Então, Horimiya, tem alguns que eu ganhei da Bienal também, Hanako-kan, Attack on Titan tem vários, porque eu tenho aqueles livros extras, enfim, vários. Eu deixo nesse copo da Dark Side que eu ganhei quando eu comprei os livrinhos da Bienal. Eu mostrei no vídeo de comprinhas da Bienal, que já tem no canal há um tempinho. E aqui eu tenho essa micro coleção de Shinoku, que eu não pretendo continuar. O Shinoku é uma obra que deu um hype muito grande, que tem uma história inicial muito boa, mas eu sinto que o desenvolvimento dessa obra se enrolou demais em algumas questões, sabe? Podia ter sido uma coisa mais curta, uma coisa mais fechada, mas estenderam demais o Shinoku. Então eu só tenho esses 3 volumes, eu não pretendo comprar outros volumes. Aqui eu tenho uma Aizinha, nossa falecida. Eu tenho uma capa da Ruby, uma capa da Ai com o Aqua e com a Ruby, e uma capa do Aqua, do Aquamarine. E eu só pretendo ter essas 3, porque eu realmente queria só ter personagens.
Enfim, é isso. E aqui eu tenho 2 álbuns de K-pop, do ENHYPEN e do Zero Base One, que também são meus grupos. E que eu não tenho onde colocar, e eu coloco aqui pra segurar, pra ficar bonitinho. Aqui é a última parte, que é literalmente a... Não a mesa, né? Mas é tipo, o resto pra baixo é minha estante. E aí, essa parte ela é bem mais baixa, então não é todo tipo de volume que eu consigo colocar. Por exemplo, eu tenho aqui o da Panini, geralmente não consigo. Não consigo é ótimo. E aí eu deixo os meus volumes da New Pop aqui embaixo. Enfim, ali escondidinho embaixo eu também tenho alguns volumes, alguns livros originais. Tem esse quadrinho da Ponyo. E aqui eu tenho praticamente romance, tipo só romance aqui embaixo. Eu tenho croquis, que eu acho que é a minha obra mais antiga, eu não tenho certeza. Ela tá um pouquinho durinha pra sair, enfim. Eu gosto dessa obra, por mais estranha um pouco que ela seja. Eu fiz um post no Instagram sobre essa obra. Mas enfim, é uma obra antiga, então a gente não consegue ter os mesmos pensamentos que a pessoa que escreveu naquela época teve nessa época. Eu Quero Comer Sopancas, volume 1 e 2, não li ainda. Eu acho que essa é a única obra que eu não li ainda na minha estante. Tipo, eu nem comecei a ler, eu só realmente tirei do plástico. Porque todas eu já li, a maioria, praticamente tudo. Esse daqui é a única obra que eu não li ainda. Loveless, volume 1. Eu vou me abster de comentários. Joy, volume 1 também. Gostei muito dessa obra, eu ganhei de presente de aniversário ano passado de uma amiga. Enfim, me surpreendeu. Eu pensei que fosse uma coisa meio estranha, mas é bem, tipo, é bem casual, sabe? A Flor Ranzise Sincera, esse foi o primeiro BL que eu comprei. Também na Prime Day do ano passado, que ele saiu por R$10, eu acho, 12. E, enfim, eu gostei. Tipo, é um desenvolvimento rápido, porque é um mangá, é um BL de um volume só que eu gostei muito. Eu gosto muito que a New Pop se preocupa em manter alguns aspectos originais das obras japonesas, então ela deixa a maioria das capas dos mangás dela com sobrecapa. O tamanho também é bem parecido com os mangás japoneses, enfim. Panini não tem muito esse cuidado, né? Aqui eu tenho uma fotinha com umas rosas. E aqui... A fotinha de grupo de K-pop, tá? E aqui eu tenho uma obra que eu demorei pra ler, mas que quando eu li fiquei apaixonada, que foi Um Sinal de Afeto. Eu tenho o primeiro e o segundo volume. Quero muitos outros volumes. Inclusive, eu acho os volumes em inglês dessa obra infinitamente mais bonitos. Eu fui na casa de uma amiga minha, que é a Jana, e ela tem a coleção do volume 1 ao 7, eu acho, todos em inglês. E, cara, eles são muito lindos, tipo, eles são foscos e só essa parte deles aqui, que é cintilante, é meio aveludadinho, sabe, gente? É lindo. Simplesmente lindo, sabe? Fora que esse mangá é um mangá muito fofo. O anime, eu realmente queria que tivesse um pouco mais de desenvolvimento, porque não, o mangá, ele ainda tá em lançamento, o mangá, né? Só que podia ter mais coisas, sabe? Realmente podia ter mais coisas. Mas enfim, gosto muito dessa obra. E aqui eu tenho Given, o volume 1 e o volume 2, que também é da mesma amiga, inclusive. Que ela tem a coleção completa de Singer Affection. Um Sinal de Afeto. Minha cabeça fica confundindo. Ela tem a coleção completa e ela que me deu o primeiro volume de Given. E ela falou, eu vou te dar o primeiro volume, mas não compre os outros volumes. Enfim, é muito bom. É triste, é um chororô intenso o tempo inteiro. Mas é aquilo, né, galera? Eu gosto muito também que os volumes de Given, eles têm aquilo também, sabe? A New Pop literalmente manteve. Que é a... Tipo, como que é os personagens, sabe? Com essa sobrecapezinha que os mangás japoneses, todos os mangás japoneses têm, não é tipo só um volume, sabe? Aqui é um pouco difícil a Panini fazer isso, a JBC fazer isso, mas eu vejo que pelo menos a Nippop se esforça um pouco pra tentar fazer isso em alguns volumes, não todos, tá? Enfim, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se ficou muito curto ou se eu falei muito rápido, eu nunca fiz esse tipo de vídeo antes. Enfim, se gostou, me sigam. Eu posto bastante Reels, tento postar vídeos numa frequência boa, mas eu comecei o canal há pouco tempo. Me siga nas minhas outras redes. Um beijinho e até a próxima.